Olá, meu nome é Marcelo Sherpa, mais um vídeo, mais uma informação, mais uma ideia sobre liberdade. E hoje eu queria falar, até em conexão, em continuação ao vídeo anterior, um dos que você vai encontrar por aí no meu canal, eu queria falar hoje sobre escala e o que isso tem a ver, principalmente no aspecto que tem a ver com a lógica de escala de liberdade financeira, né? Ou seja, eu acho que muito do que se pensa sobre liberdade, na última pesquisa que eu fiz sobre isso, eram umas 70 pessoas, e impressionante como uns 70% desse número, quando se falava em liberdade, a primeira questão que vinha à cabeça era a ideia de liberdade financeira. Eu tenho minhas teorias sobre isso, tenho minhas ideias, né? No vídeo anterior, como eu falei, eu falo bastante sobre a ideia de paz financeira. Se você tem interesse, vou botar aqui na descrição o link diretamente para essa outra aula, esse outro vídeo. Mas o prometido, né, era dizer sobre escala, o que isso tem a ver. Escala fica uma ideia algumas vezes vaga e eu queria tentar deixar a forma mais simples possível para você entender, de uma forma bem básica, muito tranquila, né? Não gerar essa questão, não imaginar que escala tem que ser um processo complexo, cheio de. Você precisa ter um monte de profissionais trabalhando para você, um monte de tecnologia. Eu vou falar numa dinâmica realmente muito simples. Muitos dos que me assistem estão ainda vinculados a algum tipo de emprego, alguma dependência financeira, vinculada a uma pessoa, a uma instituição concretamente, né? O chamado emprego, né? Uma pessoa que é funcionário, que é empregado, enfim. E essa situação, evidentemente, se não te dá preocupações, eu quero te convencer que você deveria ter preocupações, principalmente porque é uma garantia de que isso vai dar errado em algum momento, né? Ou vão te demitir, ou você vai ficar super insatisfeito, ou ambas as coisas. E principalmente porque você não tem diversidade de recursos, que é um tema também de outro vídeo meu. Também vou colocar aqui embaixo para você acessar. Mas isso está claro, né? Acho que vamos partir do pressuposto de que isso está claro. Então, um emprego te dá muita insegurança, aparentemente traz segurança, como a sociedade quer nos fazer enxergar, mas ao contrário, é muito inseguro porque você tem recurso ou você não tem. Então, ou você tem o dinheiro do mês ou você não tem. Então, na diversidade, você consegue começar a pensar recursos provenientes de vários lugares. Acho que isso também está muito claro, não queria exagerar na explicação, porque já está explicado em outros momentos. Mas eu tento explicar isso pela dinâmica da escala, porque uma coisa é você de fato, trabalhar para outros, né? Para outro, né, a partir de um emprego. E quando você é um empreendedor, quando você mesmo é um empresário, você está trabalhando também, isso não muda, mas você está trabalhando para outros, né? Então, seja porque você pode ter vários clientes na pessoa jurídica, você é um consultor, por exemplo, uma consultora, enfim, seja porque você está vendendo milhares de pequenos produtos, você produz pão. Então, você tem milhares de outros compradores. Isso efetivamente já é uma ideia que te garante, é muito mais saudável economicamente você ter essa opção, porque você pode vender para muitas pessoas alguma coisa, então isso já te garante, mas isso ainda não é escala. Isso é só diversificação e uma garantia de você pensar que quanto mais opções, mais chance, mais segurança financeira você tem concretamente. Mas a escala começa a ser quando você percebe que pelo mesmo tipo de trabalho, ou por uma quantidade específica de trabalho, você consegue vender, produzir mais e vender mais. Então, se eu dou uma aula para uma pessoa, ok. Só que essa aula eu posso dar para 30 pessoas. Então, quando eu dou uma aula para uma pessoa, o que eu estou fazendo, na verdade, é uma espécie de consultoria ou mentoria. Tudo bem, posso fazer isso, posso cobrar muito caro por isso, que, aliás, como eu faço. Mas a escala, nesse exemplo, eu estou talvez falando alguma coisa e você fala assim, pô, Marcelo, mas é óbvio que você está dizendo sim, mas para alguns não é. Então tem paciência, você já está entendendo, eu vou chegar em questões mais complexas aqui. Mas a escala é basicamente esse exercício que eu posso fazer de um, posso fazer para muitos. Então eu posso falar uma aula para você, presencialmente, ou eu posso fazer aula para 30 pessoas, isso é, na minha mesma hora vital, eu estou multiplicando a minha possibilidade, e eu posso também fazer o que eu estou fazendo aqui, ou seja, você está me assistindo aqui, esse vídeo pode ser assistido por milhares e milhares de pessoas. Nessa ideia de escala, eu também posso, inclusive, definir o que eu posso vender e o que eu posso oferecer de graça. O grande barato da internet, a grande vantagem que a internet traz, e eu posso dizer que aproveitei dela até com uma certa
atrasado, foi até um pouco atrasado esse meu processo, mas que hoje eu acho que eu consigo entender muito bem, é que eu faço coisas muito claramente gratuitas porque me dá um trabalho pequeno, porque é um trabalho único que depois eu ganho escala e ganho tempo para isso, e que esses trabalhos gratuitos podem, ao gerar escala, mesmo não ganhando dinheiro, me ganham muito mais chance de que alguém possa se interessar e comprar alguma coisa minha. Então, nesse meu exemplo pessoal, eu já fazia isso mesmo antes da internet. Sim, eu sou velho, tenho 50 anos, então eu já funcionava, existia antes da internet. E eu já existia de que forma? Eu fazia consultoria, eu dava aula, eu tinha livros publicados, e eu gerava disso uma máquina que era não 100% perfeita, claro que não, mas que tinha uma inteligência. Se eu dava determinadas palestras gratuitas, porque eu sabia que eu tinha uma chance muito grande de que algumas daquelas pessoas poderiam me contratar como consultor. Ou alguns gostariam, tinham gostado tanto que gostariam talvez de ter de uma aula paga, um curso específico meu que seria pago. Ou ainda, no final dessas palestras gratuitas, eu colocava alguém lá, ou na própria organização onde eu fazia isso, e tinha lá um livro meu para vender. Então, essa aula gratuita, ela tinha uma escala, uma proporcionalidade muito maior do que simplesmente a minha hora vital de estar fazendo aquela aula ou aquela palestra gratuita. Eu potencializava aquela hora. Então, de novo, comparativamente, por isso que eu dei o exemplo do emprego. Quando você está lá no seu emprego, naquela hora que você está lá no seu computador, dentro da empresa, ou agora em home office, aquela hora você está recebendo por ela de forma fixa. Não tem nada além do que aquela hora para te pagar e aquela hora tem um valor que é X avos, né? Ou seja, um X avos do que você ganha como salário. E a ideia de escalar esse processo é justamente, no exemplo que eu estou dando, é de você aproveitar ao máximo essa hora, produzir ao máximo essa hora em relação ao que o digital pode oferecer para você. Eu estou dando um exemplo que não é exatamente o que a economia diz. A economia, quando fala de escala, e também está certo a economia, claro, óbvio que está certa, né? Eu também só quero convencer que eu também estou, né? Ambos estamos. Mas, concretamente, o que eu queria dizer é que na economia, quando se fala escala, é uma outra dinâmica, né? Eu produzo, sei lá, sapatos, e aí eu compro uma máquina que me gera mais escala, consigo pagar essa máquina, ainda assim conseguir vender mais, e aí eu, a partir disso, eu faço uma outra máquina, e a cada vez que eu vou trabalhando mais, ganhando mais, ou seja, eu faço um investimento maior, isso na escala é interessante e vale a pena. Isso é economia básica, é muito simples, acho que isso eu não queria nem explicar, porque acho que você entende. Ainda que tenha um caso muito específico, tem muitos casos onde a escala, se não é bem calculada, ou existe uma certa esperança muito grande, gera no final das coisas mais custo. Exemplo, um cara que tem uma pizzaria, e aí ele vê que dá super certo e fala, bacana, então agora eu vou, tá vendendo um monte, funciona super bem, vou comprar um outro forno, ou vou abrir uma outra pizzaria em outro bairro. Às vezes isso funciona super bem, às vezes é uma maravilha, e tá certo, o cara fez certo em fazer isso. Mas às vezes o cálculo dele não foi direito, não vendeu bem, o bairro não era bom, ter duas máquinas no mesmo lugar não funcionou, dois fornos no mesmo lugar não funcionou. E se você não percebe isso a tempo, você é capaz de falir. Enfim, então não quero nem entrar nessa onda, porque a ideia é isso, economia básica pura mesmo. Eu queria efetivamente falar dessa ideia de escala dentro desse mundo que a gente vive do digital. Esse mundinho aqui que você está olhando, me olhando agora e percebendo como que você pode, uma pessoa que não é empresário, que não é empreendedor, que não é nada, consegue, de uma forma ou de outra, começar a trabalhar a escala a partir da sua hora vital. Eu chamo hora vital porque é concretamente isso. É uma hora que você está dedicado a entregar para o mundo e que ela seja, então, o mais eficiente possível. Isso é o que vale a pena fazer. Né? Então, nesse digital, você precisa, primeiro, entender que dá para fazer coisas. O primeiro passo parece bobo, mas é possível você fazer coisas. Mas, Marcelo, eu não sei nada, eu não consigo. Primeira coisa, é possível. Você pode expandir a sua hora vital a partir de várias outras frentes do que sai. Eu faço esse vídeo aqui, desse vídeo saem outros vídeos menores, sai um podcast só com o meu áudio, sai telas efetivamente do que eu vou publicar depois no Instagram, e a equipe minha publica também no Facebook. Que mais? Tem mais uma coisa que sai também que eu não estou lembrando. Os posts mesmo do blog, o pessoal transcreve partes do que eu falo. Então, é uma escala de diversas frentes que eu posso trabalhar para diversas redes,
num único tipo de conteúdo, numa única informação. Então, a escala tem esse sentido. Só que ao invés de eu te convencer a fazer mais sapato ou mais pizza, o que eu quero é que você pense escala numa dinâmica de você transmitir mais a sua mensagem. Ah, mas eu não sei qual que é a minha mensagem. Você vai descobrir. Esse é o principal objetivo nosso aqui quando a gente fala de liberdade, por incrível que pareça. Mais do que falar de liberdade, é eu convencer você que você tem uma mensagem, cada um de nós tem mensagem, e a gente pode viver dessa mensagem. E ao fazer isso, você tem concretamente mais liberdade. Liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, porque você vai viver de algo que você gosta, sobre algum assunto que você tem efetivamente, e ainda por cima com a tranquilidade de que está reverberando a partir de várias possibilidades dessa tua mensagem ser transmitida para as diversas frentes do digital e tudo isso. Então, essa é a ideia de escala que eu queria transmitir e ainda joguei essa ideia de mensagem, que é um assunto que eu vou falar com muito mais frequência em outros vídeos por aí. Espero que você tenha gostado. Clica sininho, aperta botão, faz esses processos todos que eu nunca lembro exatamente. Eu tenho certeza que você, se gostou desse vídeo, vai gostar dos próximos também. Ok? Até mais. Grande abraço.